Irmãs e irmãos, saudações a todos vós que nos acompanhais pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. O Evangelho de hoje, ele nos dá a possibilidade de continuar lendo o Sermão da Montanha, onde encontramos 3 recomendações de Jesus. A primeira recomendação é bastante misteriosa, provavelmente tomada de um ditado popular: não deis aos cães o que é sagrado e não atireis vossas pérolas aos porcos. Nós não sabemos muito bem a que Jesus estava se referindo. Parece que no contexto da igreja primitiva, esse ditado se referia a não anunciar o segredo do reino àqueles que dele zombariam. De qualquer forma, trata-se certamente de um conselho de prudência com respeito às coisas sagradas que, segundo Jesus, não devem ser entregues inconscientemente a quem é incapaz de compreendê-las. É preciso ter trato e delicadeza suficientes para propor a mensagem evangélica, a fim de que não seja profanada ou rechaçada. Não é preciso comunicar tudo às pessoas de má vontade. Embora o discípulo não exclua ninguém do seu amor, nem por isso ele deve ser cego às atitudes dos demais. Como nós sabemos, o cão e o porco eram considerados animais impuros e poderiam simbolizar aqueles que não são puros de coração, ou seja, aqueles que, por buscar seus próprios interesses, cometem injustiças contra o próximo. O que é santo pertence a Deus. E é interessante que nesse texto Jesus diz: não deis vossas pérolas, ou seja, não deis o valoroso patrimônio espiritual que não deve ser dado aos que na violência e aos que na opressão dos outros se apresentam como inimigos declarados de Deus. A segunda e a terceira recomendações, elas são bem mais claras, ou seja, tratar os outros como queremos ser tratados e entrar pela porta estreita. Ora, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós é, na verdade, uma maneira ética de formular o primado do amor, muito compreensível em termos de relações humanas. Ou seja, colocar-se no lugar do outro. Essa é a chamada regra de ouro, que mesmo sábios de quase todas as religiões têm como ideal. E é bom sublinhar que o Evangelho nem sempre nos apresenta algo, digamos, original, já que muitas vezes nós encontramos incorporado nele os melhores elementos da moralidade humana. Neste conselho que Jesus dá, nós temos uma máxima de sabedoria. E Jesus insiste muitas vezes na unidade e na simplificação da vida. E ao invés de embaraçar-se em múltiplos preceitos, ele os resume nesta breve fórmula. Jesus não apresenta uma nova doutrina moral, mas promete infundir o Espírito que levará o ser humano a uma entrega total como a sua entrega. E daqui nós podemos até deduzir a norma de moralidade que há de reger a nova sociedade humana, ou seja, o reino de Deus, cuja prática será possível a partir do Espírito prometido por Jesus. Por outro lado, no que diz respeito às 2 portas ou aos 2 caminhos, Jesus vai mostrando o caminho que nós devemos seguir, se nós quisermos segui-lo. Contrapor a porta estreita à porta larga é, na verdade, um modo sapiencial de expor 2 formas de conduzir-se na vida, ou seja, a daqueles que buscam a vontade de Deus e a daqueles que se contentam em realizar a própria vontade. A porta estreita do Evangelho de hoje simboliza o caminho da cruz, enquanto a porta larga
e o caminho espaçoso representam as facilidades que o mundo muitas vezes nos apresenta, as ofertas da cultura dominante. E quando Jesus diz que são poucos os que o encontram, ele declara o que está ocorrendo no tempo presente, ou seja, que o caminho cômodo da mediocridade, inclusive do pecado e do vício, é muito transitado pela humanidade, por nossas sociedades de ontem e de hoje. Assim, Jesus expõe a necessidade da decisão pessoal para entrar no reino, ou seja, para entrar na vida. A adequação ao espírito mundano, ela era e é um risco real. Se não fosse assim, o Santo Padre, o Papa Francisco, não teria nos alertado, como ele tem feito diversas vezes em seus discursos, ao alertar: cuidado com o mundanismo. O caminho estreito é aquele das bem-aventuranças, o caminho dos pobres em espírito, dos mansos, dos que choram, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração, dos que promovem a paz, dos que são perseguidos e insultados. O caminho daqueles que são íntegros, justos, honestos e que não oprimem os inocentes. Este caminho, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil e nem é o caminho das facilidades do mundo. É de fato o caminho da cruz que nos liberta e que nos leva à luz. O livro dos Atos dos Apóstolos nos recorda que o caminho foi também o primeiro nome da igreja, do grupo daqueles que seguiam Jesus, já que ele mesmo disse: eu sou o caminho. Nele é que nós encontramos a verdade que nos liberta e que nos liberta para uma vida plena. Essa vida plena que tem início aqui, no respeito à cidadania, à justiça social, à misericórdia, à fé, sempre na esperança e na caridade. E esse caminho, ele tem a sua plenitude na Nova Jerusalém, como nos ensina o Apocalipse. Lá não existem lágrimas, nem dor, nem sofrimento, mas lá Deus será tudo em todos.